Na mais recente sabatina da CNN, o clima esquentou entre Pablo Marçal e os jornalistas. O candidato não hesitou em confrontar as perguntas incisivas, gerando momentos de tensão ao vivo em uma discussão que deixou o estúdio em alerta. Marçal defendeu suas posições com firmeza, enquanto os jornalistas intensificaram a pressão. Acompanhe agora os detalhes desse embate que promete repercutir em todo o Brasil. Eu repudio injustiça e odeio qualquer pessoa que mexa com isso. Eu odeio esse negócio de bandidagem. Se vocês acharem qualquer coisa que arrebente comigo, e pode ir pra cima. Vocês estão caçando coisa em todos os lugares, eu tô aqui pra responder tudo. Agora, falar uma coisa que é dever, desculpa, tá? A gente pode recompor aqui, mas quando você falou, você deveria, você foi um pouco longe da lógica. Se a decisão judicial tivesse seguido adiante, tivesse sido confirmada pela justiça, sim, poderia ter ocorrido do senhor ter que... Parabéns. Poderia, não deveria. Candidato, sim. Eu tô sendo respeitosa com o senhor. Eu também, eu tô te falando, você então eu peço trocou a pro senhor palavra. responder respeitosamente. Eu estou respondendo, você usou a palavra correta agora. Poderia, não deveria, porque tem um processo Deveria, chamado ainda devido. assim, a gente tem uma condicional, mas não vamos entrar nisso. Não precisa, porque a gente já saiu. Candidato. O Sim. senhor se arrepende de alguma das suas atitudes Todas relacionadas a esse caso? O senhor nunca cometeu nenhum tipo de irregularidade? Opa, claro. Todo mundo aqui, você erra, ela Mas erra. como que o senhor entende, então, as decisões da justiça contra o senhor agora? O senhor é sempre injustiçado, não tem nada que o senhor tenha feito de errado. Não, tem muita coisa que as pessoas falam, você tá errado, eu ouço, vou lá e paro de fazer. Acha um erro meu que eu repeti 2 vezes, acha você, ué. Eu vou aproveitar o gancho. Se esse mesmo caso tivesse acontecido, se o adversário político seu tivesse sido condenado e prescrito depois de 20 anos, o senhor teria usado isso na área eleitoral? Ou 2 pesos ou 2 medidas? Primeira coisa, que é o que eu faço e foi isso que me fez prosperar muito, eu ia estudar o caso. Primeira coisa. Aqui tem candidato que bate mulher, ninguém fala nada aqui na entrevista. Aqui tem candidato que dá tiro na porta de boate, ninguém levanta nada disso. Aqui tem candidato que já foi 3 vezes preso. Falou um pouquinho e saiu do assunto. Tá tudo bem pra mim. O que a gente precisa é tratar com isonomia todas as pessoas. E eu vou te pedir perdão aqui, porque eu vi que você não gostou. Só que você usou a expressão errada. Não é deveria. A gente precisa disso. É porque existe um universo jurídico. Eu fiquei 5 anos na academia de direito para ter que ouvir isso, não. Só pra gente deixar claro aqui, candidato, tudo bem, eu acho que a gente pode continuar a conversa, a gente tá tendo uma conversa. Tá maravilhosa aqui. A conversa. Tá maravilhosa, mas peço um pouquinho de respeito, tá? Pra gente conseguir a gente terminar as perguntas e o senhor, claro, também responder à vontade. A gente não tem tempo aqui estipulando o seu tempo Como é de que você resposta. Muriel, candidato. Muriel, aponta o que foi falta de respeito da minha parte. A gente está falando aqui já, o senhor bateu palma enquanto a Isso é liberdade de Candidato, a gente está aqui Fala para qual foi ouvir a as falta suas de ideias e entrevistar o senhor. Não tem problema, a gente não precisa se Não, só alongar nesse aponta, assunto. porque você falar assim, a gente precisa recuperar o respeito, eu perdi o respeito. Fala o que foi pontualmente a falta de respeito. Candidato, eu citei aqui, mas vamos seguir adiante, por favor? Vamos seguir Então, com a entrevista, candidato. Eu tô tranquila, vamos seguir. Deixa eu fazer uma pergunta sobre propostas, então. Vai lá. A gente conversa com muitos especialistas aqui, especialmente em período eleitoral. E eu não encontrei nenhum especialista em cidades que considerasse execuível a sua proposta do teleférico. Eu queria saber se o senhor considera essa proposta execuível. Fala o nome do especialista que falou que não dá, porque eu vou expor ele. Candidato, eu quero saber se o senhor... Candidato não, você usa. Conversamos com o especialista. Pedro, você é um cara forte, você dá conta de trazer o nome do especialista. Fala um que fala que não dá, que eu mesmo vou fazer pergunta. O senhor considera execuível? Você acha que vai resolver o problema da cidade, do teleférico? 5 vezes mais barato que fazer buraco de metrô no chão. É ecológico, ninguém está falando disso. É silencioso, não para e é para honrar as comunidades. Candidato. Tem, só um pouquinho. Tem em Balneário Camboriú, por falta de gestão não funciona no Alemão, no Rio de Janeiro. Tem em Medellín, tem em Bogotá. Quem foi o especialista que falou que não tem como? Se você puder trazer um, você usou no plural. Especialistas, eu nem vou te cobrar a pluralidade do que você falou. Eu vou cobrar só... Eu vou cobrar não, quem sou eu para te Então cobrar? o senhor conhece algum especialista que disse que é execuível? Claro que é, cara. Essa cidade está entupida. Essa cidade está entupida. Tem 7 milhões de carros. Ninguém está falando da poluição do ar. Essa cidade está faltando empresa nas periferias, porque isso já vai diminuir esse trânsito. A solução mais inteligente do trânsito é ser um bandido. Foi comprovado, inclusive, obrigado por você trazer esse assunto. O cara que quer ser prefeito aqui, o apoiador de Hamas, o apoiador de ditadura em Venezuela, o cheirador de cocaína, que inclusive eu tenho a prova e vou provar no último debate, já que você só vai nesse, eu vou provar, ninguém vai me segurar. Já foi preso portando droga, eu vou mostrar, tá no segredo de justiça e aguarde que eu estou resolvendo para te mostrar. Eu vou te mostrar. E não adianta vir com fábulazinha, minha filha tá chorando. Ela vai chorar 2 vezes para descobrir que você realmente é um mentiroso, um drogado, e não faz o exame toxicológico, porque vai sair no exame. E não adianta você apoiar o crime de peculato, que todo mundo põe um apelido de rachadinha, que é o artigo 312 do Código Penal. Você foi um cara que institucionalizou isso no Congresso Nacional, tendo a chance de condenar esse cara e tirar ele daí. Entendi. Você fez o quê? Você apoiou ele e você não vai tocar na Prefeitura de São Paulo. Tô mandando um recado para você, Guilherme. Você me chama de Padre Kel, me chama de ladrão, do lado do Lula você me chamou de bandido, agora você suporta que o negócio vai cair para cima de você.
Candidato, você não teme ser punido na justiça por esse tipo de declaração? Qual que é a declaração? O senhor está acusando um adversário do senhor de tenho a usar prova. dobras em público. O senhor não está Você está mostrando dizendo que a prova Você está desde... dizendo que a O senhor prova disse que iria existe, mostrar a o senhor prova não no está mostrando debate? prova. Eu vou mostrar mesmo. Mas no primeiro debate... Mas qual o problema? Eu tô assumindo, é meu nome, Pablo Marçal, e eu tô falando Candidato, que... mas o senhor disse que Se eu mostrar agora, daqui 2 semanas abafa. Eu conheço brasileiro, Mas não o vou senhor mostrar nada disse que certo. apresentaria as provas no primeiro debate, não mostrou nada. São 2. Eles estão preocupados só com o Guilherme, porque tem uma onda de proteger o Guilherme. Eu até vi, acho que foi só um erro de tipo do Venceslau, já chamando ele de prefeito na entrevista. Ele achou bom demais. Todos os outros, eu sei que foi só um deslize ali. Só que vocês estão... eu acho tão bonito esse negócio do Guilherme. O Guilherme é um cara que não serve para fazer nenhuma atividade. Candidato, vamos falar de Jair Bolsonaro agora? Vamos falar do que vocês quiserem. Pois então, candidato, a gente está acompanhando desde a última semana, principalmente, parece que Jair Bolsonaro tem tentado se afastar um pouco da sua candidatura, tem tentado deixar cada vez mais claro de que não apoia o senhor à Prefeitura de São Paulo. Pelo contrário, pelo que a gente está vendo, inclusive, a gente tem visto cada vez mais vídeos de Jair Bolsonaro, dos filhos dele, com Ricardo Nunes. Qual que é a sua avaliação com relação a essa posição, essa postura de Jair Bolsonaro em não apoiar o senhor? O senhor esperava que fosse receber esse apoio? Tá aqui, ó. Tá aqui a medalha do capitão. Ele tem um respeito por mim, eu tenho por ele. Ele não tá afastando da minha campanha, porque ele nunca teve da minha campanha. Eu nunca pedi para ele para ser nada. Peguei conselhos dele, me deu 3 conselhos. E os 3 conselhos que ele me deu, eu executei e deu certo. E ele falou, chegou a falar algumas vezes que a prefeitura ia cair no meu colo, que não tinha o que fazer, era só não atrapalhar. Obrigado, capitão. Recebi essa medalha sua. Não te pedi nada, diferente do Nunes, que ficou louco quando viu você me dando essa medalha. Alô, Bolsonaro, cadê minha medalha? Você dá pra perder a eleição. Aí você foi obrigado a dar uma medalha para aquele cara que você não concorda. Mas eu te entendo, eu não tinha chegado. E eu realmente não sou esse Frota, essa mulherzinha, como é que ela chama, que é traidora do Bolsonaro, a Joyce Halseman, que o Nunes defendeu ela agora. Eu não sou o Dória que se levantou contra ele. Vocês não vão ver eu me levantando contra o Bolsonaro, porque ele é um grande líder. Ele foi colocado inelegível de forma errada, mas como ele está com 3 ações de inelegibilidade, 3 condenações. Uma ele reverteu e nós esperamos que ele reverta as outras 2. E o que o senhor achou do Carlos Bolsonaro declarar apoio a Marina Helena? Ele é um retardado, aquele menino atrapalhou a gente de ganhar a eleição para presidente com o Bolsonaro. Olha, todo mundo entra no Instagram do Jair Bolsonaro agora, ele não deixa o Jair Bolsonaro seguir a Michelle Bolsonaro, pra você ter uma ideia. Você vê o nível, é um nível de ciúme e doença com o pai absurdo. O senhor acha que aquela resposta que aconteceu por Eu acho que ele assumiu, é dele. É dele. Que Carlos Bolsonaro teria respondido nós, abraço pro senhor? Foi Carlos e não Jair Bolsonaro? Nem eu não, é todo mundo. Bolsonaro não mexe na rede. Quem mexe é ele tá orgulhoso de ter feito isso. Quando eu vi que ele respondeu, eu falei, mas é a chance da minha vida de arrumar encrenca com o Carlos Bolsonaro. Eu sempre poupei ele por causa do presidente, só que eu não vou poupar ele mais. Sobre ele ter falado que apoia a Marina, inclusive ele falou, se o Marçal for pro segundo turno, declaração dele lá no Twitter, ele falou, eu vou apoiar o Marçal, pra você ver. Arruma confusão. Ô Carlos, cuida da sua eleição com o Ramagem tá tomando um pau aí no Rio de Janeiro. Gosto muito do Ramagem, se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar no digital aí. Aqui em São Paulo eu já resolvi, amiga, é eu contra todo mundo, é eu, Deus e o povo. Você vai cuidar lá do Rio de Janeiro, meu filho, vai ver se você ganha de novo a eleição para vereador e cuida da prefeitura que o pai vai levar no primeiro turno igual eu aqui, você cuidando da minha vida aqui, cara. Candidato, em 2022, o senhor foi candidato a deputado federal pelo PROS. E no final, depois daquela confusão que teve no partido, o PROS acabou na coligação do Lula. E o senhor acabou não tomando posse. Quem tomou posse como segundo colocado ali suplente foi o Paulo Teixeira, que depois virou ministro, e no lugar do Paulo Teixeira, quem virou deputado federal foi Orlando Silva, comunista do PCdoB. Como é que o senhor avalia, assim, o senhor faz muitas críticas ao sistema e citou agora também aqui os comunistas, mas saiu candidato na coligação do Lula, não? Olha só, o Brasil tem 30 partidos políticos, não consegui entrar em nenhum, porque todos estavam cobrando 20 milhões de reais para entrar no partido. O único partido que me deu abertura, tinha uma presidência nova, foi o PROS. E até conversei isso com o Bolsonaro, falei, olha que coisa. Aí, entra nisso aí, vamos embora. Eu entrei nesse partido porque eu não consegui entrar em nenhum partido. Eu não entrei para ser deputado, eu entrei para disputar a presidência da República. E aí o que aconteceu? O partido na inscrição era centro-esquerda. Eu entrei, a presidência inteira era toda de direita. Nós vamos mudar esse negócio. Depois na justiça, eles estavam numa briga judicial. A parte esquerdista, que inclusive está na cadeia hoje, porque desviou dinheiro do fundo eleitoral, assumiu e entregou o partido de mão beijada para o Lula. Aqui em São Paulo ainda tinha uma presidência de direita. Eles me bancaram, me trocaram, tiraram um candidato a deputado federal, que dá para fazer isso na legislação, teve a substituição dentro do prazo, faltando 13 dias para a eleição, eu fui colocado como deputado federal, porque eu gastei energia de 10 meses para ser presidente e tiraram essa oportunidade de mim em 2022. Eu viro deputado, o Bolsonaro não gravou um vídeo para mim pedindo voto, 0. Eu tive 100% de votos em todas as cidades, presta atenção. Nenhuma outra pessoa teve votos em 645 municípios de São Paulo. Todas as cidades eu tive voto. Eu tive 243 mil votos no estado de São Paulo. Eu fui eleito deputado federal. E aí, o que aconteceu? O advogado do partido não foi pago. Esse advogado deixou a causa. O Lewandowski pegou e derrubou todos os atos do presidente, anulando, inclusive, a minha candidatura.
não tem irregularidade nenhuma na minha eleição, mas derrubou os atos do presidente. E aí, a novela, você já sabe pro lado de lá, não vou nem entrar nisso, porque essa novela tirou a minha eleição legítima. E eu vou vingar todos os 243 mil votos de vocês. Agora, o senhor não está correndo um risco semelhante aí, porque tem uma ação correndo a respeito da atual presidência do seu partido, porque a viúva de Levi Fidelix questiona aí o não cumprimento de um acordo que teria sido firmado, pelo qual ela deveria conduzir o diretório e, portanto, isso tornaria supostamente a sua candidatura ilegítima. O senhor acredita que esse risco existe? O risco existe o tempo todo, de qualquer um que morrer de estar vivo. Todo mundo está vivo tem riscos. Então, assim, falar que não tem, só se for uma conversa fiada, né? Agora, sobre a Fidelix, ela simplesmente, a viúva, ela não quer tirar o Leonardo. Ela quer o que ela pediu para ele, eu acho que eles estão se acertando nisso. Isso não é preocupação nenhuma para a candidatura. Inclusive, eu conversei com ela, entendi o lado dela e estou ajudando, inclusive, a terminar de resolver isso. E ela se comprometeu a manter a sua candidatura? Não, mas ela independentemente não, do resultado ela desse não processo? está no diretório, não depende dela, para você entender. A ação que ela está movendo é para cumprir outra coisa. Não, estou falando caso essa ação dê resultado e mas ela a passe ação a ter não é controle. tirar o presidente, é isso que eu estou te falando. Isso é uma falácia. Né? A ação dela não é para tirar o presidente, é para ela conseguir o cargo que ela quer e mais 2 pessoas, salvo engano. Não tem nada a ver com trocar a presidência. Tá tudo certo. Candidato, com seu crescimento nas pesquisas, muitas análises foram feitas. Uma delas é de que Bolsonaro não controla mais o bolsonarismo, porque muita gente que se diz bolsonarista diz que vai votar no senhor e não em Ricardo Nunes, que é o nome que Jair Bolsonaro defende. O senhor concorda com essa análise? Isso não é análise, é uma realidade. A esquerda que criou o nome bolsonarismo para ver se faz com que todo mundo tenha a cara do presidente. Nós que somos defensores da liberdade, eu tenho um recado para todo mundo. Qualquer brasileiro que estiver em qualquer lugar do mundo, a liberdade não tem dono. Não é Pablo Marçal que manda nisso, não é Bolsonaro que manda nisso. Nós defendemos princípios, valores e propósito. E aqui na cidade de São Paulo, infelizmente, por conta do Valdemar Costa Neto, o Bolsonaro teve que curvar a cervical dele. Quando a gente apostou no Bolsonaro como presidente, nós tínhamos a certeza que ele nunca ia se curvar a nada, absolutamente. E aqui eu não estou querendo criar animosidade com ele, mas é terrível ver que ele tem que cumprir um acordo com o Valdemar. Ninguém votou em Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto era da época do Mensalão. Ninguém aqui tem confiança nele, a gente não depositou nossa confiança nele. Então, assim, muito me estranha, e aí eu vou te falar o que vai acontecer. Eles vão ficar apalavrados, porque político tem isso. Se ele falar com o outro que vai cumprir, eles vão cumprir. Com o povo, eles nunca cumprem. É só pegar o plano de governo. O Nunes, por exemplo, não cumpriu nem nada, nem 10% do plano de governo. Cumprir com o povo é 0. Mas cumprir entre os políticos tem que cumprir, senão você perde moral no meio político. Então, eu não estou esperando o Bolsonaro me apoiar agora. A maioria dos partidos falaram, se você resistir até o segundo turno, a gente apoia. E eu vou fazer um apelo para a sociedade de São Paulo. Não me deixe ir para o segundo turno. Vamos vencer no primeiro, porque eu vou ganhar essa eleição com vocês sem dever nada para esses caras. Eu estou feliz que eu não baixei minha cervical para ninguém. Eu estou te pedindo, vocês não vão me ver disputando a Prefeitura de São Paulo nunca mais. É uma oportunidade da gente resgatar essa sociedade. É uma oportunidade da gente deixar Lula, Boulos, Nunes de um lado e a gente, o povo, dar uma resposta de uma mudança nessa política. Eu não sou salvador de pátria, eu não quero ser o novo Bolsonaro. Para de encher meu saco em relação a isso. Eu sou o cara que vai colocar a gente decente na política, nós vamos moralizar a máquina, trazer eficiência, trazer tecnologia, gerar emprego, que é o maior direito social que existe. É isso que vai diminuir a criminalidade, é isso que vai aumentar o desfrute. Imagina você tendo emprego na periferia onde você mora. Para que ficar 3 horas dentro de metrô, dentro de ônibus? Não precisa, nós precisamos criar um cinturão empresarial. Vou explicar isso para vocês depois no Instagram. O novo que eu fiz está batendo 3 milhões, que é maior do que de qualquer outro candidato aí. Pablo Marçal por SP. Por favor, siga que logo após aqui eu vou responder perguntas para vocês lá. Candidato, eu gostaria de trazer aqui para a gente conversar com o senhor a questão da sua condenação. O senhor tem dito em reiteradas ocasiões que essa condenação só existiu porque o senhor não tinha um advogado ali à sua disposição, não tinha como arcar com o custo de um advogado, e que, na verdade, a gente sabe que essa condenação ela prescreveu. O senhor deveria ter cumprido pena de prisão em regime semiaberto. Não deveria, porque ela não é transitada e julgada. Você precisava estudar um pouquinho o direito. Quando você usa a palavra dever, você tem que pegar aquilo que a lei força. Desculpa te responder desse jeito. Eu estou sendo respeitosa com o senhor. Eu então também estou sendo. Dá Você pra usou a fazer isso de outras palavra formas, dever. A lei, quando ela é permissiva e falar sobre dever, você tem que estar amparada nela. Você está desamparada no que você está falando. Mas eu vou te explicar para você aprender um pouco aí do mundo jurídico. Candidato. O que foi? Só peço um respeito para a gente continuar Qual que é a falta de respeito? Eu estou sendo respeitosa com o senhor em todos os Da onde questionamentos. você tirou o negócio do dever? O senhor não teve uma condenação em seu nome? Foi prescrita, ela não transitou em julgado, teve um defensor público, depois um... E se tivesse avançado e sido confirmada pelas instâncias jurídicas, o senhor deveria ter sido preso. E o que tem? E diante do fato que provocou essa sua condenação na justiça, Qual que é a sua pergunta, então? Porque eu não respondi a primeira, você quer perguntar o quê agora? Diante desse fato, Sim.
O senhor acredita que não há motivo... Posso terminar a pergunta? Pode, eu não respondi, você pode. Eu estava terminando, eu posso terminar de responder? Não, o senhor me pediu, eu estou fazendo um contraponto a ponto. Não, você está fazendo contraponto? Posso Não, terminar a pergunta? Eu vou terminar candidato? a resposta primeiro, que eu sou Vamos entrevistado. fazer o seguinte, candidato. Deixa eu terminar. Deixa só a gente fazer. Ela vai terminar a pergunta e o senhor Eu tem tempo respondo a para primeira, responder. ela faz a segunda enquanto ela quiser. A primeira coisa então, vamos lá. Ano que vem faz 20 anos desse fato. 20 anos. Teve advogado, não dei conta de pagar, o processo correu à revelia logo depois disso. Defensora pública não deu conta, achou complexo demais. Eu consertava computadores, esse cara era pastor na minha igreja, tinha um nível de confiança nele. Fiz algumas coisas que ele pediu, tomei um processo de 13 anos, um processo criminal. Você vê o tanto que eu estou preocupado em fazer coisa ilegal, que no mesmo ano, tá aqui minha carteira de trabalho, foi registrada lá na Brasil Telecom da BR-153, quilômetro 6. Tá aqui a minha carteira de trabalho, eu trabalhando nessa empresa, e para ganhar R$525. E eu fiquei quase 8 anos nessa empresa. Pra você ver que eu nunca me curvei para bandido e nem para bandidagem. Eu sou um trabalhador, em primeiro lugar. Tem 13 anos de carteira de trabalho. Essa carteira de trabalho aqui é minha, olha isso aqui. Opa, aqui. Tá aqui, ó. Se der conta de arrumar a resolução, vai conseguir mostrar para todo mundo, por favor. Essa carteira de trabalho é minha. No mesmo ano, eu fui arrumar um serviço. Eu não tenho medo nenhum de processo. E, de fato, eu não tinha R$2.000 para pagar o advogado. Agora, 20 anos se passaram, vocês vão ficar repetindo isso, eu entendo, eu vou explicar toda vez. Só que é o seguinte, eu não deveria isso, o processo não foi transitado em julgado, eu simplesmente larguei isso e acreditei que isso ia ter uma solução. Graças a Deus, pela injustiça que eu sofri, eu repudio a injustiça e odeio qualquer pessoa que mexa com isso. Eu odeio esse negócio de bandidagem. Se vocês acharem qualquer coisa que arrebente comigo, e pode ir pra cima. Vocês estão caçando coisa em todos os lugares, eu tô aqui para responder tudo. Agora, falar uma coisa que é dever, desculpa, tá? A gente pode recompor aqui, mas quando você falou, você deveria, você foi um pouco longe da lógica. Se a decisão judicial tivesse seguido adiante, tivesse sido confirmada pela justiça, sim, poderia ter ocorrido do senhor ter que... Parabéns. Poderia, não deveria. Candidato, sim. Eu estou sendo respeitosa com o senhor. Eu também, eu tô te falando, você então, eu trocou a peço para o senhor palavra. responder respeitosamente. Eu estou respondendo, você usou a palavra correta agora. Poderia, não deveria, porque tem um processo Deveria, chamado ainda devido. assim, a gente tem uma condicional, mas não vamos entrar nisso. Não precisa, porque a gente já saiu. Candidato, o senhor se arrepende de alguma das suas atitudes Todas relacionadas as a esse atitudes. caso? O senhor nunca cometeu nenhum tipo de irregularidade? Opa, claro, todo mundo aqui, você erra, ela Mas erra. como que o senhor entende, então, as decisões da justiça contra o senhor agora? O senhor é sempre injustiçado, não tem nada que o senhor tenha feito de tem errado. tem muita coisa que as pessoas falam, ó, você tá errado, eu ouço, vou lá e para de fazer. Acha um erro meu que eu repeti 2 vezes, acha você, ué. Eu vou aproveitar o gancho. Se esse mesmo caso tivesse acontecido, se o adversário político seu tivesse sido condenado e prescrito depois de 20 anos, o senhor teria usado isso na área eleitoral? Ou 2 pesos ou 2 medidas? Primeira coisa, que é o que eu faço e foi isso que me fez prosperar muito, eu ia estudar o caso. Primeira coisa. Aqui tem candidato que bate mulher, ninguém fala nada aqui na entrevista. Aqui tem candidato que dá tiro na porta de boate, ninguém levanta nada disso. Aqui tem candidato que já foi 3 vezes preso. Falou um pouquinho e saiu do assunto. Tá tudo bem pra mim. O que a gente precisa é tratar com isonomia todas as pessoas. E eu vou te pedir perdão aqui, porque eu vi que você não gostou. Só que você usou a expressão errada. Não é deveria. A gente precisa disso. É porque existe um universo jurídico. Eu fiquei 5 anos na academia de direito para ter que ouvir isso, não. Só pra gente deixar claro aqui, candidato, Tá, tudo bem, eu acho que a gente pode continuar a conversa, a gente tá tendo uma conversa. Tá maravilhosa aqui. a conversa. Tá maravilhosa, mas peço um pouquinho de respeito, tá? Pra gente conseguir a gente terminar as perguntas e o senhor, claro, também responder à vontade. A gente não tem tempo aqui estipulando o seu tempo Como é de que você chama? resposta. Muriel, candidato. Muriel, aponta o que foi falta de respeito da minha parte. A gente está falando aqui já, o senhor bateu palma enquanto a Isso é liberdade de Candidato, a gente está aqui Fala para qual foi ouvir a as falta suas de ideias e entrevistar o senhor. Não tem problema, a gente não precisa se Não, só alongar nesse aponta, assunto. porque você falar assim, a gente precisa recuperar o respeito, eu perdi o respeito. Fala o que foi pontualmente a falta de Candidato, respeito. eu citei aqui, mas vamos seguir adiante, por favor? Vamos seguir Então, com a deixa eu- entrevista, candidato. Vamos, Eu tô em paz aqui com tranquila. vocês. Vamos seguir. Deixa eu fazer uma pergunta sobre propostas, então. Vai lá. A gente conversa com muitos especialistas aqui, especialmente em período eleitoral. E eu não encontrei nenhum especialista em cidades que considerasse execuível a sua proposta do teleférico. Eu queria saber se o senhor considera essa proposta execuível. Fala o nome do especialista que falou que não dá, porque eu vou expor Não, ele aqui. candidato, eu quero saber se o Não, senhor... candidato não, você usa. Conversamos com o especialista. Pedro, você é um cara forte, você dá conta de trazer o nome do especialista. Fala um que fala que não dá, que eu mesmo vou fazer O pergunta. senhor considera execuível? Você acha que vai resolver Claro o problema qual da que é o cidade no problema? 5 teleférico? vezes mais barato que fazer buraco de metrô no chão. É ecológico, ninguém está falando disso. É silencioso, não para e é para honrar as comunidades. Candidato. Tem, só um pouquinho. Tem em Balneário Camboriú, por falta de gestão não funciona no Alemão, no Rio de Janeiro. Tem em Medellín, tem em Bogotá. Quem foi o especialista que falou que não tem como? Se você puder trazer um, você usou no plural. Especialistas. Eu nem vou te cobrar a pluralidade do que você falou. Eu vou cobrar só... Eu vou cobrar não. Quem sou eu para te Então o cobrar? senhor conhece algum especialista que disse que é execuível? Claro que é, cara. Essa cidade está entupida. Essa cidade está entupida. Tem 7 milhões de carros. Ninguém está falando da poluição do ar. Essa cidade está faltando empresa nas periferias, porque isso já vai diminuir esse trânsito. A solução mais inteligente do trânsito é